nosso Deus. Querido e amado bom Pai, nosso Pai de amor, nosso Pai eterno, nosso Pai conosco em todos os momentos, nosso Pai que temos acesso sem ter que marcar hora, marcar dia. Ele é presente, Ele é onipotente, onisciente, é o Pai Todo-Poderoso. Obrigada, Pai, por nos trazer aqui com saúde, com disposição para louvar o Seu nome, exaltar o Seu nome. Obrigada por todas as bênçãos derramadas nessa semana que acabou ontem. E estamos aqui alegres, Pai, porque sabemos que vamos ouvir a Sua palavra, a Sua mensagem para nós. Que essa mensagem transforme o nosso coração, que complete o incompleto que há dentro de nós e que a gente fale sobre ela, espalhe o amor de Jesus para onde quer que a gente vá. Pai querido, abençoa o Eric, que é o mensageiro dessa noite, manda o Espírito Santo falar através dele e que nós saiamos daqui transformados, diferentes de como entramos. E pedimos também as suas bênçãos para a semana que se inicia, porque não sabemos nada sobre ela que vai acontecer conosco, mas o Senhor sabe de cada segundo de nossa vida. Esteja conosco, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Boa noite a todos os queridos irmãos. Boa noite. Que escolheram vir à casa de Deus neste domingo. Espero que todos tenham tido um excelente dia. Muito bom que você escolheu estar aqui conosco. Hoje nós vamos dar continuidade a uma sequência que de vez em quando eu tenho feito sobre o livro de Daniel. Nós já estudamos em oportunidades anteriores o capítulo 1 do livro de Daniel. Tivemos 2 estudos sobre o capítulo 1. Vamos abrir então as nossas Bíblias ao livro de Daniel. Nós já estudamos o capítulo 1, nós fizemos 2 estudos. O primeiro deles, nós fomos verso por verso, entendendo o significado deles, entendendo onde tudo aconteceu. E depois, numa segunda oportunidade, nós vimos a aplicação profética de Daniel capítulo 1. Né? Vimos como Daniel capítulo 1 se enquadra na linha da profecia. E hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 2 do livro de Daniel. No capítulo 1, nós vimos que Daniel e os seus amigos, eles foram transportados de Judá para Babilônia, não é? E eles haviam sido submetidos a um período de teste, né, de 3 anos, e depois passaram por uma avaliação, né, para ver se eles estariam aptos a assistir diante da presença do rei ou não. E nós vimos que eles não só foram aprovados, como foram encontrados 10 vezes mais sábios do que todos os magos e astrólogos que haviam no reino. Não é? Mas ainda nós vimos também a questão da alimentação. Nós vimos a questão da alimentação no capítulo 1. Nós vimos que o rei Nabucodonosor era um rei diferente dos demais. Era um rei que se importava muito com... Ele sabia que a alimentação era importante para as pessoas, né, para os seus súditos, e queria fornecer as melhores comidas para que os servos, os seus sábios ali, desempenhassem o trabalho da melhor forma possível. Então a gente viu essa questão da alimentação no capítulo 1. E agora no capítulo 2 nós vamos ver muito sobre essa questão desses que são chamados os sábios de Babilônia. Quem eram os sábios de Babilônia? Vamos começar a leitura de Daniel capítulo 2. Todos encontraram Daniel capítulo 2? Sim. Olha só o que está escrito no versículo 1. E no segundo ano
do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então imagina agora, né, um rei, que a Bíblia chama, né, a cabeça de ouro, né, o rei mais poderoso da terra, com problemas para dormir. Será que ele ficou mal-humorado? Será que esse rei ficou bravo? Mas uma coisa interessante, agora vamos ver, quem esteve aqui no estudo de Daniel, eu vou propor uma perguntinha. Vocês lembram quanto tempo Daniel e seus colegas ficaram sendo testados, preparados? Quantos anos eles ficaram sendo preparados e testados, né? Eles ficaram 3 anos. E eu vou ler agora um texto aqui do livro Profetas e Reis. A gente vai ver uma declaração muito interessante. Olha só. Está no capítulo 40. Logo depois que Daniel e seus companheiros entraram no serviço do rei de Babilônia, ocorreram acontecimentos que revelaram a uma nação idólatra o poder e a fidelidade do Deus de Israel. Então, logo depois que eles passaram a entrar, né, ou seja, eles ficaram 3 anos se preparando, não foi? E logo depois aconteceram os acontecimentos do capítulo 2. Mas o capítulo 2 fala que foi no 2º ano. Como explicar isso? Alguém tem alguma ideia? Nós vamos ver a resposta a essa pergunta agora. Entenderam a questão? Ficaram 3 anos se preparando. E aqui, Profetas e Reis falam, depois que eles se prepararam e foram aprovados, aconteceram os acontecimentos do capítulo 40, que é o sonho de Nabucodonosor. E aqui fala no capítulo 2 que foi no 2º ano. Então, nós vamos ver que são 2 contagens diferentes aqui. Uma contagem é a contagem dos caldeus e a outra contagem é a contagem dos hebreus. A contagem dos hebreus começa quando Nabucodonosor pela primeira vez começa a reinar junto com seu pai, que é chamado, olha só o nome dele, Nabopolassar. Então, quando Nabucodonosor começa a reinar junto com seu pai, eles reinam juntos por 2 anos. Os hebreus começam a contar que ali começou o reinado de Nabucodonosor. Então, nessa contagem, ficou 2 anos juntos e depois 2 anos sozinhos. Então, foi no 4º ano que houve essa ocorrência do sonho, né? Ou na contagem dos caldeus, os caldeus só começam a contar que Nabucodonosor começou a reinar quando seu pai morreu. Então, daria no 2º ano. Né? E por que isso? Por que essa questão temporal? Por que essas dúvidas? Por que precisou ter 3 anos no capítulo 1 e agora o capítulo 2 entra em uma outra contagem e coloca o número 2? Porque nós já vimos que o capítulo 1 mostra muito claramente a aplicação das 3 mensagens angélicas e o capítulo 2 traz a 2ª mensagem angélica, por isso que ele traz aqui o 2º ano, né? Mas isso nós vamos ver em uma outra oportunidade, né? Então, essa é a questão do 2º ano. Então, eles já haviam passado por 3 anos de treinamento e logo depois que eles foram aprovados, já houve aí uma ocorrência. Esses sonhos aí, o rei perdeu o sono. Ele se incomodou muito com um sonho que ele teve e o seu espírito ficou muito perturbado. Eles ficaram 3 anos em treinamento. 3 anos em treinamento. E o que exatamente eles faziam nesse treinamento? Sim, a gente tem. Por exemplo, eles vieram de Israel, não vieram? Então, eles tiveram que aprender, por exemplo, o idioma que era falado lá. Então, nesses 3 anos, eles aprenderam um idioma diferente. Eles tiveram que aprender as ciências, a sabedoria, o calendário babilônico, tudo isso eram elementos que eles tiveram. Toda a cultura babilônica, o rei colocou aí na grade curricular para eles aprenderem. Idioma, matemática,
Tudo isso. É como que se você fazia fosse parte desse país para um outro país. para um outro país. E ele queria, lembra da questão da mudança de nome também? Ele queria aos poucos, né, com uma influência no idioma, na alimentação, né, aos poucos ele queria ir mudando a cultura de uma forma gradual, sem impor nada, mas é aquela convivência, né? Que a pessoa passa a conviver com uma pessoa diferente, aos poucos ela vai se transformando a imagem daquela pessoa. Então, esse era o plano, né? Esse era o plano de Nabucodonosor. Ele era uma pessoa muito inteligente, esse rei. Costumes do local, né? Esse rei era muito inteligente. Tradições, culturas, tradições, né? Muito sábio. Então, mas aí aconteceu isso. Eles foram aprovados com 10 vezes mais, né? Mais sabedoria, mais conhecimento, e ele teve esse sonho que tirou o sono dele. Então, o que aconteceu, vamos ver no versículo 2. Qual foi a resposta do rei a esse sonho, a essa perturbação, a essa insônia? O que isso levou ele a fazer? Vamos ver no versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Quem eram esses magos, astrólogos, encantadores e caldeus? Eram considerados a elite intelectual da Babilônia. Que direcionava o rei. Os sábios, né? Eram as pessoas Tinham resposta para tudo. às quais ele recorria quando precisava resolver um assunto difícil, não é? Então veja que triste relato, não é? Imagina um país cujos maiores conselheiros são magos, astrólogos, encantadores e caldeus, né? Imagina um país cuja autoridade intelectual é aquele que pratica a magia naquele seu pior sentido, que envolve superstição, adivinhação, previsão do futuro, lançamento de sorte, leitura de horóscopo e consulta aos mortos. Essa era a elite intelectual de Babilônia. E foi para eles que Nabucodonosor foi consultar. Nabucodonosor queria saber o que era aquele sonho, que ele tinha o significado do sonho, né? Essa elite afirmava poder perscrutar o desconhecido, né? Consultar os mortos, os deuses, e trazer à luz as coisas reveladas. Tudo que não é de Deus. Então, Nabucodonosor precisava exatamente disso. Ele não se lembrava e ele foi atrás daqueles que afirmavam poder resolver o problema dele. Então, ele trouxe todo esse pessoal diante dele. Esses magos, esses encantadores, esses astrólogos e esses caldeus, para que, enfim, eles se diziam tudo isso. Então, vamos ver, então, se eles seriam capazes de resolver esse problema, não é? E essa classe de pessoas chamada de magos, astrólogos e encantadores, ainda hoje afirmam conseguir fazer a mesma coisa. E pessoas, ainda hoje, seguem astrologia, consulta aos mortos e tudo mais que deriva disso. Lançamento de sortes, leitura de mãos, borra de café, etc. Búzios, mapa astral, né? Tem um monte de gente que faz aí. Mesa branca, mesa negra. Mesa branca, mesa negra, de todas as coisas. Algum comentário até aqui? Que é lamentável, né? Lamentável. Mas Deus estava com os seus escolhidos muito próximos ali da corte. E ele ia ensinar uma grande lição para o rei da Babilônia. Ele estava a ponto de mostrar a verdadeira fonte da sabedoria e do conhecimento a todos ali. Deus havia preparado algo muito melhor para aquele país, para a Babilônia. E ele estava a ponto de se revelar como a única fonte da verdadeira sabedoria. Os sábios da Babilônia tinham todos o mesmo objetivo. O objetivo de todos eles era a revelação, predição de coisas futuras. Cada um utilizava um meio diferente. Um consultava os mortos,
o outro consultava os astros celestes, o outro consultava as mãos, a superstição, né? Então, cada um fazia de uma forma, procurava chegar no mesmo resultado de uma forma diferente. E o rei não escolheu uma classe, os magos, os adivinhadores, os encantadores. Ele trouxe todos. De tanto que estava perturbado. De tanto que estava perturbado, sem dormir. Mas ele não trouxe quem? Ele não trouxe Daniel, nem Misael, nem Azarias, nem Ananias. Ele trouxe aqueles com os quais ele já estava acostumado a lidar. Aqueles 4 jovens eram novos, eles eram recém-chegados. Eles não foram chamados. Foi chamado o pessoal que já estava acostumado, né? Então vamos para os versos 3 e 4. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Então ele não era bobo, ele não era nada bobo Nabucodonosor, ele era um rei muito inteligente. Ele queria lembrar o sonho, né? Por que ele ficou extremamente irritado com essa resposta que foi dada a ele? Porque vocês já passaram por alguma situação em que você faz uma pergunta e a pessoa responde com a mesma pergunta que você fez a ela? Porque não sabe? Porque não sabe. Então ele perguntou para os sábios, entre aspas, né? Eu quero saber qual é o meu sonho. E os sábios responderam: diz o sonho, que nós vamos dar a interpretação. Mas ele não se lembrava do sonho. Então ele não tinha como dizer o sonho. Então ele ficou extremamente irritado. Né? Os magos, feiticeiros e astrólogos, eles eram peritos. E ainda são peritos em extrair as pequenas informações, as fisionomias, né, as linhas de expressão para formular teorias ambíguas que podem ser aplicadas a qualquer situação que acontecer no futuro. E era isso que eles iam fazer aqui. Eles iam captar elementos do sonho de Nabucodonosor, dar uma interpretação que acontecesse o que acontecer, ia ter uma forma de aplicar. É como os falsos profetas atuam hoje em dia, com profecias genéricas, vãs, não é? Os adivinhos, aquelas pessoas que leem, que falam: esse ano você vai ter um grande acontecimento na sua vida. Todo ano existe um grande acontecimento na nossa vida, né? Então, os magos e feiticeiros iam se apropriar desse estratagema aí para tentar acalmar o rei. Daí esse questionamento sobre o sonho, mas o versículo 4, né, mostra claramente que eles precisavam ter algum elemento para poder responder, só que o rei ele não lembrava de nada, ele não tinha o que falar, né? E aqui eu vou abrir um parênteses, que o versículo 4 fala que a resposta foi dada em aramaico. O livro de Daniel foi escrito em 2 idiomas, né? A partir até o versículo 3 do capítulo 2, hebraico. Do capítulo 2, versículo 4, até o versículo 28 do capítulo 7, aramaico. E do restante até o final, do capítulo 8 até o final, hebraico de novo. Aramaico era a língua de Jesus, né? Jesus falava aramaico, não é? Jesus não tem que falar hebraico, não? Hebraico, para mim, que era aramaico que ele falava. Eu sinceramente não sei. Sabe? Ele é hebreu, né? Da Judéia. Para mim, sempre soube que ele falava aramaico. Então, continuando, algum comentário até aqui? Não? Então, no versículo 5, vamos ler agora do 5 até o 13. Respondeu o rei e disse aos caldeus: olha só, o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação,
recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Né? Então o rei já estava bravo antes com a primeira resposta. Ele já estava sem dormir. E agora esses magos, essa classe que era considerada sábia, pela segunda vez responde a mesma coisa. Me conta o seu sonho que eu vou te dar a interpretação. Então eles cutucaram uma pessoa que já estava sem dormir, já estava extremamente incomodada e insatisfeita com a primeira resposta, e eles responderam de novo igualzinho. Não só responderam para o rei contar o sonho, como foram mais ousados ainda e declararam ser incapazes de responder, porque nunca nenhum pedido tinha sido feito. Então eles que se declararam ser capazes de consultar os astros, os mortos e os deuses, eles agora abertamente falaram: isso não é com mago, não é com astrólogo ou caldeu, isso é assunto dos deuses. Então isso deixou o rei furioso, a ponto de passar um decreto de morte para todos os santos. Né? Ele até tentou aqui introduzir uma bonificação, né? Prometendo honras, prometendo cargos, caso alguém conseguisse revelar a interpretação e o próprio sonho. Mas aí, quando os sábios pela segunda vez pediram que o rei contasse o sonho, aí ele ficou extremamente irado com a perfídia. Ele viu que aquela classe era uma classe de enganadores, que estava enganando o próprio rei e o povo. Né? Ele viu que aquela estratégia era só para ganhar tempo. Então, aquela classe que se achava capaz de revelar as coisas ocultas foi forçada a declarar com a própria boca que eles, na verdade, não passavam de enganadores. Eles mesmos declaravam que esse assunto não é conosco. E lembrando que o rei não estava pedindo nada além daquilo que aquela classe dizia ser capaz de fazer. Inclusive, quando eles falam assim, esse assunto é com deuses que vivem não com a carne, ele quis dizer com os espíritos. Então, se ele falava com os espíritos deveria revelar. Vale lembrar aqui algo muito importante, que o ser humano foi criado e ninguém tem a capacidade de ler o pensamento de ninguém, nem mesmo o maligno que caiu do céu. Isso é uma atribuição somente do Espírito Santo, de Jesus Cristo e de Deus, o Altíssimo. De mais ninguém. Por isso que ninguém ali teria condições e jamais teria condições de saber aquilo que o rei sonhou, porque aquilo aconteceu somente na parte... na mente dele, mas de mais ninguém. Ele não falou, não se ouviu, então não teria como ninguém saber. Não teria como ninguém saber. Aí foi onde Deus derrubou toda essa mentira que é todas essas classes. Todas essas classes.
Então o rei se sentiu vítima dessa classe de enganadores. E foi então que aí ele falou, decidiu que não poderia mais tolerar o engano em seu próprio reinado, né? Ainda mais o engano vindo da classe mais honrada, privilegiada e muito bem paga, provavelmente, né? E aí ele passou esse decreto de morte que acabou incluindo Daniel e seus companheiros. Né? Então eles foram trazidos ali, eles não fizeram parte desse engano, mas quando o decreto foi passado, incluiu os sábios e eles eram considerados sábios. Vamos para os versículos, algum comentário até aqui? Não. Vamos para os versos 14 a 18. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então, é interessante notar aqui a providência de Deus agindo, muito claramente. Porque, veja só, a pergunta de Daniel a Arioque nesse versículo 15, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei, mostra que ele apenas ficou sabendo do que estava acontecendo nesse momento, quando já havia saído esse decreto de morte. Ele não ficou sabendo do acontecimento antes, ele ficou sabendo nesse momento, quando o próprio servo do rei chega para matá-lo. Então, olha só, se o rei havia visto nos judeus 10 vezes mais sabedoria e entendimento, por que eles não foram consultados nessa questão do sonho? Né? Provavelmente aqui, e eu tenho certeza disso, que Deus permitiu que os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos e caldeus fossem consultados para que o rei visse que dali não havia sabedoria nenhuma. Exatamente. Mas agora Daniel se vê numa situação de vida e morte, não é? O decreto incluía a vida dele e dos seus 3 amigos. Eles seriam mortos aqui pelo decreto porque eles eram considerados sábios. Mas como ele só ficou sabendo dessa situação nesse momento, ele teve uma atitude ousada de ir até o rei pedir tempo. O rei não havia dado tempo para os caldeus, vocês se lembram que ele falou? Vocês estão fazendo isso porque vocês querem ganhar tempo. E Daniel foi pedir tempo. E o rei deu tempo para ele. Por quê? Porque ele não havia feito parte daquela enganação e eles eram novos ali, né? Eles tinham acabado de chegar. O rei era uma classe diferente, ele não estava acostumado ainda a ter estrangeiros hebreus, né? Ele não tinha essa classe de pessoas que ele conheceria mais para frente, que são representantes de Deus. Então, Deus ali mexeu, né, na mente dele, trabalhou com Nabucodonosor e concedeu o tempo que Daniel precisava. Né? Então, o rei concedeu esse tempo aqui para agir, né? Então, olha só agora que interessante o pedido de Daniel sobre oração aqui, no versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. Aqui está muito clara a questão da oração em grupo. Oração em grupo.
Claro que oração individual, Deus atende, mas a igreja unida com um propósito em oração é capaz de muitos milagres. Amém. E foi isso aqui que Daniel se valeu desse recurso aqui para conseguir a solução para esse grande problema, para essa grande crise, né, que havia se instalado ali no reino da Babilônia, né? Vamos continuar a leitura no versículo 19. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Amém. Porque dele são a sabedoria e a força. Amém. Então aqui ele vai tá contrastando a sabedoria do reino, né? A sabedoria babilônica. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Né? Ele tá Quem é que falava que poderia revelar o profundo e o escondido e as trevas? Né? Ele está contrastando exatamente o que aquela outra classe alegava ser capaz de fornecer para o rei, né? Vender os seus serviços. Né? Mas agora Daniel está realmente afirmando que é Deus que pode fazer isso. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Ó Deus e meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, foi numa visão noturna, né? Então, pode ter sido um sonho, pode ter sido uma visão, mas aqui Daniel imediatamente louvou a Deus por essa misericórdia, né? Essa resposta significou a conservação da vida dele, né? Então ele imediatamente louvou a Deus aqui, viu? Por esse grande livramento. E não só dele, mas de todos os mentirosos. Inclusive a de todos os misericórdia mentirosos. foi poderosa aí, viu? Porque até os mentirosos foram Se poupados safaram depois. por causa de Deus através de Daniel. E pode ser, né? A Bíblia não fala aí que muitos desses mentirosos caíram em si para entender o Deus da verdade. Então a gente não sabe. Inclusive Nabucodonosor. Exatamente. Porque até então, Babilônia não havia tido um contato com filhos de Deus, não é? Morando ali entre eles, né? Uma vida. Ali já dos foi uma filhos providência de de Deus, Deus. todo o tempo com eles. Era uma coisa nova para eles. Então eles teriam uma oportunidade de ver Deus agindo através das pessoas e tomarem uma decisão. Amém. Nabucodonosor, a gente já vê mais para frente, ele tomou uma decisão certa, né? Eu creio que ele é um homem salvo, apesar das várias loucuras que ele cometeu. Mas muitos da Babilônia e os descendentes de Nabucodonosor não tiveram essa mesma atitude que ele, que Nabucodonosor reconheceu que Deus é o único Deus no final, né? Comeu capim por 7 anos. Teve que comer capim por 7 anos para se converter. Mas agora Deus não fez depois com que todos tivessem que comer capim por 7 anos, porque viram a experiência de Nabucodonosor e eram agora obrigados a aprender com a experiência dos outros. Que é o que a gente tem que fazer, né? Não vamos comer capim por 7 anos. É o que nós temos que fazer, aprender com a experiência aqui dos outros que já viveram antes de nós, não é? Verdade. Então, vamos continuar. Então, Daniel não atribuiu a si mesmo a honra, como teriam feito aqueles magos, encantadores e adivinhos, não é? Ele atribuiu a Deus. Vamos ver aqui o versículo 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Olha só, Daniel intercedendo por aquela classe de enganadores, não é?
Era uma classe de enganadores, mas era uma classe de enganadores que ia agora ver a fonte da verdadeira sabedoria. Não mates os sábios de Babilônia, introduzem-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Então, essa classe de enganadores não teve mérito nenhum, zero, nessa interpretação. Eles eram tão dignos da condenação quanto antes. Mas eles foram humilhados, né, diante do rei. Eles tiveram um decreto de morte confeccionado, personalizado para eles. Então Daniel agora ele desejou que eles vissem, né, a fonte da verdadeira sabedoria, que eles conhecessem aqui um homem de Deus e a atuação de Deus, né? E isso não acontece isoladamente nesse capítulo da Bíblia, mas você vê, por exemplo, lá em Atos, que Paulo e Silas, né, por causa de Paulo e Silas, ficaram vivos todos os prisioneiros que estavam com eles. Por causa de Paulo também foi salva a vida de todos com que eles navegavam. Então, com frequência, né, a gente vê assim, os ímpios sendo libertos porque tem justos próximos. Né? E seria o caso de Sodoma e Gomorra se tivessem pessoas justas ali, não é? É o que Deus fala, não é? Então, o que está poupando o mundo hoje é a presença das pessoas justas, né? Das poucas pessoas justas que ainda restam nesse mundo. Porque se não restassem, o nosso destino seria igual ao de Sodoma e Gomorra. E que nós sejamos essas pessoas justas que poupam o mundo. Vale lembrar que essas pessoas justas, elas são justas porque elas são tementes a Deus, são pessoas que procuram conhecer a tua palavra, viver na tua presença e observar os seus mandamentos. Então, esses são os justos da terra. São justos da terra. Não por eles mesmos, mas porque eles permitem que Deus faça uma obra diferenciada na vida deles. Amém. Vamos para o 25? Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Não é? Então aqui Arioque queria, claro, né, ele era um súdito do rei, ele queria agradar o rei aqui dizendo que havia achado alguém capaz de dar a interpretação, como se tivesse tido grande dedicação em buscar alguém para resolver, né? Mas na verdade Daniel que havia falado para Arioque que Deus havia revelado essa interpretação. Então vamos lá para o 26 e 27. Podes tu fazer-me saber? Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Então, você vê aqui no versículo 26 uma certa dúvida primeiro, né, de Nabucodonosor. Afinal, era uma nação estrangeira, conquistada, né, subjugada, e com pessoas ali que eram novas na Babilônia. Ele não estava acostumado a ter essa interação com os filhos de Deus. Então, pela primeira vez, ele teve aí uma dúvida se ele ia obter a resposta para as inquietações dele, desse povo subjugado, inferior, que ele havia conquistado e trazido como escravos e cativos, não é? Então, ele manifestou essa dúvida. E Daniel aqui, ele declarou claramente aquilo que os próprios magos já haviam falado, mas ele declarou claramente que isso
nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar, porque isso era atribuição somente divina. Só Deus que poderia revelar aquilo que Nabucodonosor sonhou na cabeça dele. Foi exatamente o que a Angela falou, e Daniel falou aqui, e deu glória, não a ele mesmo, mas a Deus. Não é? Porque quando ele falou nem os sábios, ele incluiu ele e os amigos Ele mesmo deles. também. Foi Deus que, pela bondade e misericórdia dele, revelou. Ele falou que o mérito de ter a interpretação não era dele mesmo, mas de Deus. E ele deixou isso claro para o próprio rei. E nós temos que ter essa mesma atitude na nossa vida, né? Com as nossas conquistas, com tudo que Deus faz por nós. Não é? Não dar glória a nós mesmos, mas a Deus. Estando tu, versículo 29, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Então, aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que se entendesses os pensamentos do teu coração. Então você vê aqui outra característica muito interessante do rei Nabucodonosor. Ele era uma pessoa diferenciada e Deus estava trabalhando com ele. Ele já era um rei preocupado com a saúde dos seus súditos, né? Preocupado com a alimentação dos seus súditos. Era uma alimentação errada, mas era o que ele entendia ser o melhor. Ele era preocupado com a educação daqueles que iriam servir, não é? Ele era preocupado com o treinamento, né, a ponto de aplicar uma rotina de 3 anos de estudos, e ele aqui mostrou, no versículo 29, que ele estava não só preocupado com o momento presente, com o prazer momentâneo, instantâneo, mas ele refletia aqui sobre os dias do futuro, não é? E desejava saber o que ia acontecer no futuro, né? O que ia acontecer com o seu reino. E aí Deus deu esse sonho para ele exatamente por causa disso, né? No entanto, Deus não quis operar em favor do rei independentemente de seu próprio povo. Embora desse o sonho ao rei, enviou a interpretação por meio de um dos seus servos reconhecidos. E Daniel ele renunciou todo o mérito pela interpretação primeiro. Deus deu todo o mérito a Deus. Amém. Amém. Então, Daniel, depois de apontar claramente ao rei que o propósito de Deus do céu era revelar o que ia acontecer no futuro, Daniel então começa a relatar o próprio sonho. Mas nós acabamos o tempo e a continuação vai ficar para uma próxima oportunidade. Bom, a gente já sabe qual é o Dá um sonho. resumo para quem não sabe. Quem não sabe. Está falando tão bem. Dá uma Não é? resumida. Dá uma O que Nabucodonosor sonhou foi com uma estátua terrível, uma estátua enorme, uma estátua de um homem, cuja cabeça, cada parte do corpo era de um material diferente, começando do ouro, e aí a cabeça era de ouro e os materiais iam perdendo o valor e a força, até chegar nos pés de barro e de ferro. E essa estátua foi esmigalhada, foi destruída com uma pedra arremessada. Esse foi o sonho que tirou o sono de Nabucodonosor e o deixou tão irritado. Daniel interpretou E direitinho. Daniel vai dar a interpretação, o que significava cada uma das partes do corpo, cada um dos metais, e no final a pedra. Não é? A gente não pode só ler rápido essa passagem? Podemos. Posso ler? Pode ler. Nós paramos aonde? Foi no 25, né? 29. 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos
ao que há de ser depois disso. Quer dizer, de toda a sua glória, o que aconteceria? O rei se preocupava. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua vista era terrível. O Senhor a enxergava como uma vista terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou, quer dizer, destruiu a estátua. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esse é o sonho, também a interpretação dele. Diremos na presença do rei: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado todo o reino e poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, e ele los entregou nas tuas mãos, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, em Nabucodonosor havia muito poder. Ele dominava sobre todos os outros reinos. E Deus colocou ele como cabeça. Ele era a cabeça de ouro na estátua. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que vistes nos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, pois, por uma parte o reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos anteriores, e será estabelecido para sempre, que é o reino dos céus. Amém. Da maneira como vistes que de um monte foi cortada uma pedra sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel, disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel estava às portas do rei. Só um comentário, né? Essa pedra grande que esmiuçou todos os reinos que se passaram, e este reino que nós estamos vivendo e que há de passar em Cristo Jesus, é o próprio Cristo.
ele voltará e será destruído todas as coisas. Não haverá mais ramo, nem dor, nem nada, porque Deus refará toda a terra e todo o reino dele será implantado. Vale lembrar aqui também que nessa oportunidade Deus colocou o seu povo para reinar junto com Nabucodonosor sobre os magos e sobre todos os governantes ali. Isso quer dizer o quê? Que houve uma oportunidade de Deus para que aquele povo conhecesse a verdade e se convertesse, assim como o povo de Nínive e assim como tantos outros povos que o Senhor intercedeu. Hoje ele intercede pelo povo da terra, da nossa terra, do nosso tempo. E cabe a cada um ouvir a sua mensagem, atentar para o seu povo, atentar para a sua verdade e buscar o Deus verdadeiro para que haja salvação na tua casa. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 387, Jesus, não eu. Vamos orar. Querido Senhor Deus, nosso Pai, Criador e Redentor, muito obrigado porque nessa noite nós abrimos mais uma vez a Tua Palavra e vimos a Tua mão agindo, dirigindo os acontecimentos para o Senhor se revelar uma grande nação. Muito obrigado, Senhor, porque ainda hoje nós temos aqui na terra representantes seus que estão compartilhando a Tua Palavra, que estão levando luz, estão poupando a vida de muitos. Ajuda-nos a ser esses representantes, a levar a luz ao mundo e a poupar muitas pessoas da destruição, da ignorância e do próprio pecado, Senhor Deus. Despeça-nos em segurança, proteja-nos ao longo dessa semana de trabalho que está se iniciando e nos traga em paz e calma aos cultos de quarta-feira e sábado em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.